nome é Gilberto e o nosso grande objetivo nesse bate-papo é iniciar uma relação com você que envolve aqui a discussão de temas do direito tributário. Na realidade, nós estamos inaugurando um espaço da consulta e treinamentos e sempre que possível neste canal nós iremos trazer temas do direito tributário que afetam o dia a dia da sua atividade. E para isso, nós convidamos você a nos acompanhar sempre que possível, ou aqui mesmo nesse canal, ou nas nossas redes sociais, seja pela consulta e treinamentos, ou na nossa rede pessoal, onde nós também divulgamos uma série de informações. O tema que nós gostaríamos de trazer hoje, para começarmos a conversar, e certamente com a consciência tranquila de que não vamos eliminar todas as dúvidas, não vamos resolver todas as questões, é apenas e tão somente chamar a atenção para um tema de fundamental importância para quem vive o dia a dia do direito tributário. Para você, profissional de contabilidade, que certamente não foi preparado nos bancos escolares para interpretar a norma tributária, e coisa para a qual o mercado vem exigindo cada vez mais, o tema que nós trazemos hoje, ele responde pelo pomposo nome de hermenêutica tributária. E antes de falarmos propriamente do tema em questão, vamos conceituar o que é essa figura pelo aspecto histórico, que é, antes de tudo, até singular. A expressão hermenêutica tributária, provavelmente, segundo os estudiosos e segundo se sabe, ela advém aí de Hermes, né, aquele deus, né, vinculado aí à ideia, inclusive, do próprio caduceu, que tem asas nos pés e que foi considerado como o mais sóbrio, o mais correto intérprete das verdades ditas no Olimpo. Ou seja, ele conseguia traduzir para os ouvintes o que realmente os deuses emitiam. Ou seja, a sua grande função era traduzir a verdade dita pelo orador inicial ao ouvinte final, que é o grande segredo que se busca quando se aplica o direito tributário na contabilidade. E é como dizemos, os profissionais de contabilidade, eles buscam suprir essa deficiência dos bancos escolares com o autodidatismo, com o investimento pessoal na forma de compreender a dinâmica que se encerra. E por que essa preocupação é grande? Porque quando se fala em hermenêutica, nós estamos falando tecnicamente na ciência da interpretação. Sim, existe uma ciência para se interpretar tudo. E o grande equívoco que se comete quando se interpreta direito tributário é partir da premissa que a interpretação é como nós achamos que tem que ser. E na realidade, a interpretação ela é a realidade do que foi escrito. Então, interpretar é traduzir o significado original de quem produziu o texto, a intenção do legislador no dia a dia da contabilidade. Assim é que nós encontramos vários tipos de hermenêutica. Assim como temos a hermenêutica tributária, nós temos também uma hermenêutica religiosa, uma hermenêutica na área de engenharia, uma hermenêutica na área de TI, os profissionais de tecnologia de informação, tem uma linguagem própria. E cabe a nós interpretarmos a linguagem de forma correta, sem distúrbios, sem qualquer tipo de sobressaltos. E aqui eu lembro uma brincadeira que todos nós, quando éramos crianças, fazíamos, a do famoso telefone sem fio. Se você pegar uma sala com 10 pessoas e passar um texto inicial para uma pessoa, certamente ao chegar na 10ª pessoa, o texto já vai chegar distorcido. Aqui é um vício de interpretação. E este é o trabalho da hermenêutica. E aí a pergunta que não quer calar. Qual é então o busilis da questão? Qual é o X da questão a ser resolvido? Uma coisa muito básica em direito tributário. Um texto, e eu não sei quem foi o brilhante, genial criador dessa expressão, mas um texto fora do seu contexto vira motivo para pretexto. E é por isso que é importante interpretar de forma adequada. Quando nós falamos em legislação tributária, em normas, em interpretação, nós temos que ter alguns cuidados básicos. Primeiro, porque não se interpreta direito tributário de maneira generalizada e sem respeito a conceitos prévios. Até porque, quando se fala em direito tributário, nós iniciamos falando que o direito, que é uma ciência para nós, o que certamente muita gente não concorda, e essa é uma discussão de cunho filosófico que não vem ao caso aqui discutirmos, se leva em consideração que o direito tributário propriamente dito é um sub-ramo do direito público. E na realidade, há quem diga, e eu particularmente defendo essa ideia,
que o direito tributário é, na realidade, o que a gente chama de ciência de sobreposição, ou, se preferirem, superposição. Por quê? Ele não é um direito autônomo, ele é dependente de ciências mais exatas, como a própria contabilidade. Se você pegar aí um CPC, um comunicado, um pronunciamento contábil, você vai ver que ele traz regras que terão que ser respeitadas pelo intérprete tributário. E essas regras, elas são tranquilamente interpretadas. E aqui vem uma verdadezinha que começa a lastrear a nossa forma correta de interpretar direito tributário. Tudo começa lá no Código Tributário Nacional, e aqui nós alertamos: quer aprender um pouco do direito tributário e aplicar no seu dia a dia, na contabilidade, nas ciências correlatas? Procure entender que existe um capítulo, que é o artigo 96 até o 112 do Código Tributário Nacional, onde existem as chamadas regras gerais de direito tributário. Ora, se são regras gerais, são aplicáveis a qualquer coisa do direito tributário, inclusive, principalmente, a interpretação da norma jurídico-tributária. Nesse capítulo em especial, nós vamos encontrar regrinhas que trazem aí concepções muito interessantes sobre o conteúdo da interpretação. Aquela regra de interpretação ao pé da letra, ou chamada interpretação literal, é provavelmente o maior equívoco que a grande maioria dos profissionais que militam nessa área cometem. Principalmente porque acham que ao se fazer interpretação literal, se está fazendo interpretação gramatical, quando na realidade são coisas distintas. Mas aqui um outro recado. Dentro desse contexto, eu chamo a atenção dos artigos 107 ao artigo 112 do Código Tributário Nacional. E neste texto em especial, nós vamos encontrar duas expressões que chamam a atenção para o verdadeiro mistério desse capítulo, ou seja, regras de interpretação e integração. Ora, a lei não contém palavras desnecessárias. Se o texto está dizendo que existem regras de interpretação e integração, e o conectivo E dá essa ideia, não basta interpretar, compreender, entender o significado, mas também integrá-los à norma contábil, à norma aplicada, que também é decorrente de lei. E por que isso é importante? É importante compreender o fenômeno legal para achar explicação para o que se faz. E é como nós dizemos, não achar uma explicação sobre a nossa ótica, sobre o que nós pensamos e independentemente de nossa opinião. O que prevalece é a opinião da lei. E tentar entender o verdadeiro significado da lei é o objetivo a ser atingido. É o cálice sagrado da interpretação. E aqui nunca é demais lembrar um filósofo alemão chamado Gadamer, falecido nos anos de 2002, e que escreveu provavelmente a maior das obras sobre hermenêutica, dita Método e Verdade, na década de 60, onde ele estabelece que o grande dilema da interpretação está num binômio que é traçado entre o compreender e o explicar. E nós achamos que os dois não podem conviver separadamente, quando na realidade existe um ciclo virtuoso entre uma coisa e outra. Ao se compreender o direito tributário, se acha explicação para os fatos. Ao se buscar explicação para os fatos, esse ciclo virtuoso nos leva à compreensão. Então, meu querido, se você quiser efetivamente entender e depois compreender, o caminho está livre. Se você primeiro quiser compreender e depois entender ou achar explicação para tudo que a norma diz, tudo bem. O que interessa é interpretar e aplicar a norma de forma correta. Dito isso, e não mais entrando em aspectos de pura filosofia e pura história, o que nos leva a chamar a atenção aqui de você que nos assiste é o fato de haver regras específicas de interpretação de direito tributário. Se nós formos pegar lá no Código Tributário Nacional, os artigos que eu citei para vocês, existe um artigo, por exemplo, que é o artigo 110 do Código Tributário Nacional, que diz que não cabe à lei tributária alterar a definição, conceito, conteúdo, as formas de direito privado utilizados de forma expressa ou implícita pela legislação. O que isso significa dizer? O direito tributário não cria conceitos. Embora ele possua conceitos próprios, e são casos específicos, a maioria esmagadora dos conceitos são emprestados da legislação civil, da legislação contábil, e é por isso que nós usamos, em algum momento anterior, a expressão integração do direito tributário. Ou seja, não cabe ao direito tributário criar conceitos. Amanhã depois, se nós formos falar no âmbito de ICMS, o serviço de comunicação. Não cabe à lei tributária definir o que é comunicação.
Isso é matéria de reserva legal. Cabe ao legislador regulamentar definir na ordem do dia o que é serviço de comunicação. Ou então definir o que é renda, que é a grande discussão para o imposto sobre a renda, também é uma questão que foge muitas vezes a esses conceitos. E que, claro, tem impacto no direito tributário. Outra regra específica, lá do artigo 111, agora há pouco eu falei de interpretação literal, é justamente chamar a atenção de vocês que a interpretação literal ela não pode ser usada como regra, mas sim como exceção. Porque se nós formos pegar o artigo 111 do Código Tributário Nacional, nós vamos ver que a interpretação literal é usada apenas e tão somente em 3 casos bem clássicos, nomeados, arrolados pelo texto do Código Tributário Nacional. Quais sejam? Interpretar literalmente casos de suspensão ou exclusão de crédito tributário, hipóteses de isenção ou caso de cumprimento de obrigação acessória. Ou seja, aquela ideia de interpretar literalmente ao pé da letra, na realidade, acaba sendo eivada de um equívoco muito grosseiro e que conduz a resultados, infelizmente, não satisfatórios. Não bastasse isso, também é importante que todas essas regras de interpretação que nós estamos falando, e seguindo aí o conselho do filósofo alemão já citado, o Gadamer, é a existência necessária de métodos. Ou seja, o que é um método? É um caminho a ser seguido. E desses métodos que são usados de maneira ou cumulativa ou individual, alguns nos chamam a atenção e que talvez sejam priorizados doravante por vocês. O primeiro dos métodos, então, eu inclusive já tratei dele aqui, é o famigerado método da interpretação literal. E quando eu digo famigerado, não quer dizer que ele não possa ser usado, mas não com a generalidade e generosidade equivocada que é usado pelos intérpretes desconhecedores de regras básicas de interpretação, que é o método de interpretação literal. Eu repito, insisto, friso e chamo a atenção. Eu só uso o método de interpretação literal à luz do artigo 111 do Código Tributário Nacional naquelas 3 situações clássicas que nós citamos anteriormente. E não se pode confundir o uso do método literal com o método gramatical, em que pese algumas pessoas entenderem ser a mesma coisa, não é. Por quê? Quando falamos em gramática, nós estamos falando em língua culta, língua corrida. É o significado, vocábulo de cada uma das expressões que nós usamos. E aqui fica uma dica básica. Ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém é obrigado a ser um dicionário ambulante. E hoje a tecnologia nos lega informações fantásticas no celular, no computador, e nós podemos buscar o significado das palavras. Um dos grandes legados que nós temos que ter é a ignorância. A ignorância ela foi concebida para ser exaurida. E a busca do conhecimento é a busca da diminuição dessa ignorância. Qualquer coisa disso é preconceito, que atrapalha a compreensão da norma. Então, quando falamos em método gramatical, é o verdadeiro significado do vocábulo dentro do contexto do dicionário, do dia do léxico brasileiro no nosso dia a dia. Esse método gramatical e o método literal, eles podem naturalmente ser utilizados de forma singela e única em alguns dados momentos, em outros eles vão exigir, principalmente palavras que são muito próximas, um cuidado para se interpretar que são significados diferentes. Além do método literal e do método gramatical, ressurge aqui um outro método, que é o método axiológico, né? E quando falamos de axiologia, estamos falando da raiz das palavras. O próprio método gramatical, se nós formos buscar aí o auxílio de um dicionário, de um vocabulário de origem jurídica, de origem contábil, ou de qualquer outra ciência que nós precisemos utilizar no mistério da interpretação que nós fazemos, vai nos levar aí à conclusão que certas palavras têm ou origem grega, ou origem no seu prefixo no latim ou qualquer outra língua. E isso é fundamental porque vai nos fazer compreender o verdadeiro significado da expressão. Ou seja, a própria tradução, e aí entra um pouco do galicismo, né? Palavras que têm origem estrangeira e que são utilizadas no dia a dia da nossa língua com o significado na língua estrangeira, porque ele não tem provavelmente um equivalente na nossa língua. Além dos métodos literal, gramatical e principalmente agora do axiológico, é bom lembrar que toda a regra de interpretação
usando esses três métodos, vai acabar nos conduzindo também a um outro método. Eu já repito aqui algo que eu já disse em outro momento: os métodos podem ser usados de comum acordo, de forma coletiva, sem problema nenhum, que é o método filológico, ou seja, o significado do texto que nós buscamos. E ele acaba por conduzir, muitas vezes, baseada naquela origem, naquele significado, a verdadeira compreensão, a verdadeira explicação do tema. E muitas vezes essa filologia, que tem a ver com a significação do tema, traz consigo outros dois métodos. O epistemológico, que é a ciência, conhecimento, que vai nos trazer aí uma compreensão, e o método histórico. Só para se tentar entender, e aqui de imediato nós usamos vários métodos que vão ser usados, repito, ou de forma coletiva ou individual, e não podem ser abandonados, repetindo, o literal, gramatical, axiológico, filológico e histórico. Um exemplo clássico que nós podemos usar, só para ilustrar nossa conversa, tá? São expressões usadas no dia a dia e que muitas vezes nos levam aí a não compreender um significado porque nós não buscamos a origem desses termos. Por exemplo, a expressão larápio, que não é uma expressão de uso efetivamente no direito tributário. Mas se nós formos fazer uso dos métodos de interpretação literal, gramatical, histórico e também axiológico e filológico, nós vamos ver que na antiga Roma havia um dos juízes que era tido como um juiz que vendia as suas sentenças, e vocês podem procurar lá no dicionário Wise ou no dicionário Aurélio, chamado Lúcius Aurelius, segundo o Aurélio, ou Antônio, segundo o dicionário Wise, Lúcius Aurelius Rufius Appius. E qualquer pessoa que é versada no direito sabe que é muito comum no direito os juízes terminarem suas sentenças e usarem abreviaturas. Por exemplo, publica-se, registre-se, intime-se, P.R.I. Isso é comum no direito. E não era diferente com esse famigerado juiz que vendia as suas sentenças e assinava L de Lúcius, A de Aurelius ou Antônios, Rufius Appius. Se você fizer uma ligação das iniciais, você vai ter a ideia de Larápios, ou seja, aquela pessoa que vendia essas sentenças. Veja, o que eu fiz aqui? Uso de uma interpretação calcada em informação histórica, informação axiológica, informação filológica, em interpretação também gramatical. E aqui entrou também uma outra forma de interpretação, um outro método, que é a interpretação teleológica. E quando falamos em teleologia, é impossível não rememorar, para mim, o mestre dos mestres, Aristóteles, né? E dos de 380 a.C., que tratava de questões como o telos, a intenção. E é isso mesmo. Todo legislador, quando escreve alguma coisa, ele tem uma intenção. E muitas vezes a sua incapacidade gramatical ou redacional impede que aquilo que ele tem de intenção em escrever não seja traduzido para o papel e para a norma da lei. Por isso, tentar entender o verdadeiro significado de quem escreveu tem a ver com a interpretação teleológica. Qual é a intenção? O que é que o legislador quis entender? E isso permite, muitas vezes, se interpretar a norma de forma um pouco diversa daquela que uma interpretação literal possa trazer. É evidente que isso tem que ser feito com muito cuidado, e isso é possível se chegar lendo o que nós chamamos de exposição de motivos da norma. Se você for buscar a exposição de motivos, você vai ver o que o autor pretendeu alcançar, qual foi a intenção do legislador. Outra forma de se interpretar, e aí um outro método, é o método de interpretação autêntico, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Ou seja, a interpretação do autor, o que é que ele quis dizer. E é por isso que buscar os textos originais, as discussões e tentar entender o significado ajudam muito a compreender o significado da norma. Além desses métodos que nós dissemos, um outro método a ser analisado é o método doutrinário, típico dos estudiosos, dos doutos do direito, da contabilidade ou de qualquer ciência correlata que nós tratemos aqui, e que procura interpretar, traduzir, aclarar a significação do que se pretendeu fazer a lei. É lógico que em termos de legislação atual isso é mais fácil de se buscar, mas pegue-se uma legislação que tenha mais de 100 anos, certamente haverá uma dificuldade muito grande, porque aqui entram outras preocupações. A própria interpretação sociológica. Por quê? Se nós pegarmos leis que têm mais de 100 anos, e nós temos algumas, nós vamos ver que
a época em que a lei foi concebida, talvez a significação fosse uma, e hoje talvez seja outra. Um exemplo muito simples de se dar, nessa preocupação de interpretação sociológica, e tem a ver com o momento, com o contexto, é procurar com aqueles profissionais de contabilidade, como eu sempre digo, jovens há mais tempo, e que certamente faziam o antigo carnê mensal leão, que era o recolhimento mensal do imposto de renda, e que alguns profissionais mais antigos chamavam de mensal leão ou mensalão. Pergunte para qualquer pessoa mais jovem hoje qual é o significado da expressão mensalão. E certamente se vai ter um outro significado muito diferente vinculado à corrupção por conta do histórico recente deste país, que diz respeito que mensalão era um valor que se era entregue às pessoas que eram corrompidas no Congresso Nacional e em outros meios aí vinculados ao poder deste país. Então veja como o próprio texto ele evoluiu com o tempo. Outro exemplo que se pode dar, e é por isso que a interpretação histórica aqui é muito importante, é tentar compreender-se qual é a origem da expressão. Né? Nós usamos expressões como utilizadas hoje em dia com uma significação sem muitas vezes saber qual é a sua origem. Muitas vezes a criação de expressões hoje do nosso vocabulário surgem do dia a dia, da conversa do dia a dia. E essas expressões muitas vezes acabam trazendo muitas vezes novidades de interpretação que não eram as mesmas ditas ao tempo da lei. Por isso, ao interpretar um texto histórico, é importante se saber qual era a concepção daquela expressão à época em que a lei foi constituída. Porque se formos interpretar com a significação hoje, certamente nós teremos problemas aí de momento. Outra interpretação também que chama atenção, e ela é muito comum no direito tributário, é a interpretação sistemática. E essa é fundamental, porque a interpretação sistemática, ela traz a ideia do genérico para o específico. Por isso que eu iniciei nossa fala dizendo a você que você deve observar as regras gerais de interpretação do direito tributário. Ou seja, ninguém chega ao específico sem passar pelo genérico ou pelo geral. É a interpretação sistemática da ideia de organismo. Não é à toa que toda norma, pegue regulamento de imposto de renda, de ICMS, de IPI, qualquer regulamento de tributo que você encontre, e você sempre vai achar um índice sistemático. E é essa a função do índice sistemático, colocar tudo dentro de um sistema, de uma estrutura que permita compreender. Você não vai achar o capítulo que trata da base de cálculo dissociado do capítulo que fala da alíquota, porque são grandezas quantificadoras. Então existe um sistema lógico a ser observado e que tem que ser interpretado. Além dessas interpretações todas que nós falamos, e isso não quer dizer que nós venhamos aqui eliminar todos os métodos, porque existem outros tantos, nós temos ainda a interpretação jurisprudencial. A interpretação jurisprudencial é aquela interpretação que vem da prudência do direito, ou seja, as decisões do judiciário. E aqui um alerta que se faz. O fato de haver uma decisão do judiciário não significa dizer que nós tenhamos jurisprudência. Você pode ter aí uma previsão isolada, muitas vezes, do direito. Entendimento jurisprudencial é quando várias decisões do judiciário caminham para o mesmo sentido. Porque a expressão jurisprudência nada mais quer dizer que a prudência do direito. Né? E aí significa dizer que há um entendimento corrente para o mesmo caminho. O fato de haver um excerto, uma decisão isolada, é o que nós chamamos apenas de somente precedente. Daí dizer que ele é jurisprudência é uma outra história a ser contada. Além disso, nós temos normas de interpretação que são excludentes e revogatórias. Uma norma excludente é quando ela interpreta excluindo outra. Norma revogatória é aquela, como o próprio nome diz, que revoga a norma anterior. E é por isso, se nós vamos pegar lá o artigo 112 do Código Tributário Nacional, uma das únicas formas em que a legislação pode retroagir no tempo é quando ela é meramente interpretativa. Justamente porque se a interpretação hoje é assim, talvez ela fosse a mesma à época da lei. A lei não pode mudar de interpretação como se muda ao sabor do vento, muito pelo contrário. Ela tem que ter uma significação que ultrapasse o tempo. Se ela tiver que mudar de interpretação, ela tem que ser mudada. É a única forma que se teria que ter. De qualquer maneira, é um cuidado a ser observado. Junte tudo isso e uma boa dose de lógica, de convencimento estrutural tem que ser dado. Ou seja, interpretar a norma sob o contexto lógico. Por quê? Todo exercício, toda
maquinação para se deduzir, interpretar um texto não pode fugir de uma lógica convencional. Ou seja, o que nós estamos interpretando tem lógica, tem ciência, tem compreensão? Ora, se não tiver, provavelmente nós estamos no caminho errado. Ora, nós poderíamos falar muito mais tempo, e eu já estou me alongando, mas é importante saber que existem N métodos. E para aqueles que certamente gostam de estudar, vão localizar outros métodos de interpretação e vão procurar entender essas formas, esses métodos, que eles podem ser usados de forma coletiva. Por exemplo, a quem é estudioso, procura entender o que é um topói ou atópica, que seria um outro método muito mais filosófico, baseado na ideia de conjuntos. Ou, em síntese, nós temos muitos métodos. O objetivo desse nosso bate-papo foi trazer para você a preocupação que nós temos que ter com todos os itens a serem interpretados. A gente vai certamente voltar em outras oportunidades a conversar e aqui fica o convite. Se você gostou do nosso bate-papo e realmente se antenou com o que a gente trouxe aqui, clica aqui do lado dizendo que gostou e certamente nós ficaremos felizes. Agora, se você, além de gostar, quer nos acompanhar em próximas oportunidades, aqui do lado tem um sininho. Então, clica no sininho que você certamente vai ser notificado quando nós produzirmos um novo material e tentarmos trazer para você. Além disso, sugira textos que nós possamos falar. Nós queremos manter essa relação com você. E a forma de você manter essa relação, ter o contato conosco, não é só no YouTube. Nos visite lá em consulte.treinamentos, nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou então em nosso endereço pessoal. Nós estaremos lá esperando você. Até uma próxima.